Então, pessoal, vamos lá, vou continuar aqui, enquanto está fazendo o upload ali. Como é tentativa piloto, eu vou tentar estar dizendo isso aí e a gente vai prosseguir, tá certo? A gente já terminou já o capítulo 1 aí do Drifts. Eu vou começar, igual eu combinei com vocês, mesmo nesses modulinhos, eu vou começar sempre entregando os postulados de mecânica quântica que a gente vai trabalhar a teoria a partir desses postulados. É um método que talvez eu ache ele bom para a gente reforçando esses postulados, que eles têm todas aquelas bizarrices que a gente já conversou, então talvez seja importante a gente ver esses postulados sempre. Eu vou repetir isso aqui de novo. Deixa eu só conferir na câmera se está dando para ver, tá? Vamos lá. Do jeito que a gente apresenta os postulados aqui, são os postulados no estilo que o Cohen faz, tá certo? Mas aqui eu vou fazer com 5, igual a gente já tem conversado, então isso para a gente já vai ter algum sentido para a gente dar turma aí. O primeiro postulado vai me falar onde está a informação sobre o sistema. O segundo postulado, quais são os observáveis que eu posso, as possíveis observações que eu posso fazer no sistema, que esses observáveis vão ser dados por operadores hermitianos, e depois a gente vai entrar com mais rigor nessa parte. O postulado 3 vai falar de probabilidades, então existe um postulado que ele é intrinsecamente interpretativo da mecânica quântica, que vai me falar assim, qual que é a probabilidade de eu encontrar uma partícula entre x e x mais dx, que é esse camarada. O postulado 4 vai me falar da equação de Leibniz, o Schrödinger, dependendo de quem estiver falando aí, e o quinto postulado da medida, certo? Depois a gente vai tratar isso aqui com um pouco mais de atenção. Hoje, e na verdade nesse capítulo 2 do Drifts, a proposta é a gente estudar o postulado 4. Então, no primeiro capítulo, a gente fala de probabilidades, ou como calcular médias de alguns tipos de funções, ou de alguns tipos de função de operadores, em algum estado, certo? A gente assumiu isso, vamos estudar essas probabilidades, e beleza. E a gente viu que para a gente calcular uma média de uma função qualquer, desses operadores x e p, por exemplo, a gente vai calcular a integral psi estrela, vezes essa função dos observáveis, onde tiver x, eu vou substituir por x, e onde tiver p, eu vou substituir por esse operador aqui. A gente chegou na conclusão disso aí no último vídeo, tá certo? Onde tiver p, eu vou substituir por esse operador, isso a gente chama de princípio de correspondência. Bacana, deixa eu só conferir aqui de novo. Está dando para ver? Eu acho que dá. Mas beleza. Dado isso aí, o que a gente quer estudar agora a gente está assumindo que a informação do sistema também é psi, esses operadores eu já sei aí, se eu tiver um ensemble, ou se eu tiver vários estados, que seriam um ensemble, vários estados, a gente tenta evoluir esses estados, quais os possíveis, qual que é o valor médio, ou o valor esperado da observação de certo tipo de operador nesses estados. Ou eu posso fazer o contrário, eu posso pegar um estado e resetar ele toda hora e fazer uma estatística em cima disso, porque a gente tem essa interpretação probabilística, mas a gente não tinha falado como resolver essa equação que a gente chama aqui de equação de Schrödinger ou de Schaefer, ou do jeito que você quiser falar. Como eu disse, esse cara podia ter chamado Nelson, esse muito mais tranquilo, a equação de Nelson, mas ele quis chamar esse nome, então beleza. Então nesse capítulo 2, nós vamos começar aqui o capítulo 2 do Drifts. A gente vai estudar aqui soluções simples, deixa eu até pegar o nome certinho. Nós vamos falar da equação de Leibniz. Equação de Leibniz independente do tempo. Certo? Nós vamos tratar esse camarada aqui, beleza? Então, para isso, o que a gente quer? A gente quer resolver essa equação. Só que a gente tem que escrever essa equação direito, certo? Tem que começar a escrever ela com um pouco mais, ela mais explícita. E aqui só um detalhe, a gente vai trabalhar isso em uma dimensão. Então, todos os potenciais que a gente for trabalhar aqui, todos os problemas nesse capítulo, eles se dão em uma dimensão. Problemas em 3 dimensões a gente vai tratar lá no capítulo 4. Então a equação de Leibniz, ela é escrita da seguinte forma. Então, ela é uma equação diferencial parcial na posição e no tempo. A gente já discutiu na outra aula se essa equação é relativística ou não. É um método simples da gente enxergar isso, que o tempo e a posição aqui eles não estão no mesmo pé de igualdade.
Mas essa equação é escrita assim, né? Esse H vezes o psi de x e t. Aí aqui só para reforçar a notação, como eu não sei fazer um psi maiúsculo aqui no quadro, eu coloco essa perninha aqui do psi. Esse psi aqui com essa perninha aqui embaixo, certo? Esse aqui não é sublinhado. É como se eu estivesse fazendo um psi com a perninha aqui, ó. Você faz o psi, existe o psi, isso aqui eu vou chamar de minúsculo, isso aqui eu vou chamar de maiúsculo. O combinado nosso é isso, beleza. A equação de direita desse cara aí, a pergunta que a gente quer resolver é como, que a gente quer responder é como resolver essa equação. Como resolver essa equação, a pergunta que a gente quer responder é quais são as soluções desse psi aqui para essa equação. Quais são os psis que solucionam essa equação. Para isso a gente tem que identificar quem é H, tá certo? A gente aqui nessa disciplina, a gente só vai trabalhar com hamiltonianos. Isso aqui é o operador hamiltoniano, da energia total do sistema físico que você está tratando. A gente só vai tratar hamiltonianos independentes do tempo. Hamiltonianos dependentes do tempo a gente costuma tratar lá em campo quântica 2, quando a gente fala de médios perturbativos. Então a gente vai aqui, aqui onde esse H é hamiltoniano do sistema, onde esse H ele vai ser escrito assim, ó, P2 por 2M, isso aqui é o que a gente chama de energia cinética, né? Mais o potencial, que eu vou chamar aqui na mesma letra que o Griffiths está chamando, que é V, tá certo? Então esse objeto aqui, P, esse objeto P2 sobre 2M, esse aqui é o correspondente à energia cinética, vou colocar aqui entre aspas, porque isso aqui a gente está fazendo essa correspondência a objetos clássicos. Esse aqui é o potencial, tá certo? Esse aqui é o potencial relacionado ao sistema. Bacana. Então a gente agora quer resolver esse camarada aí. Então eu vou virar a câmera aqui, a gente vai para o outro quadro, e o que a gente quer resolver é essa equação, tá certo? Essa equação aqui, perdão, essa equação. Então a gente quer resolver a equação de Schrödinger dado esse potencial. A única coisa que a gente vai assumir que esse potencial ele é independente do tempo, ele só depende da posição. Só isso que a gente vai assumir para a gente tentar resolver esse potencial aí. Então vamos lá. Bacana, vamos continuar aqui. Então a nossa equação, a equação Schrödinger fica então da seguinte forma. Eu vou só substituir, certo? Eu vou substituir o que é P, eu vou substituir por aquele operador que a gente tinha falado na outra aula. O que é X, eu vou deixar como X. Basicamente isso. Então a gente vai ter IH cortado ddt de psi x e t, isso aqui é igual a menos H cortado ao quadrado por 2m P2 dx2 psi x e t mais V de x psi x e t. Onde aqui eu deixei a dependência explícita de psi com x e t para ficar claro, tá certo? Se vocês lembrarem, é só voltar um pouquinho o vídeo, mas eu vou mostrar aqui. Se vocês lembrarem aqui da equação, a equação é IH cortado ddt de psi vezes esse H psi, isso é igual a H psi. Só que esse H ele é P2 sobre 2m V de x. Deixa aí a cargo de vocês e substituir esse P pelo operador correspondente a P que a gente tinha falado na outra aula, tá certo? No outro vídeo. Então vamos voltar aqui. Opa, cara, não. Beleza. Então essa equação que a gente quer resolver. Isso aqui é uma equação diferencial parcial. Eu tinha só comentado isso na outra aula, mas depois eu vou colocar isso com mais calma, que para resolver essa equação diferencial parcial a gente tem que demandar algumas coisas dessa função. São as condições de contorno. As condições de contorno para essa equação diferencial, isso aqui para quem quiser pesquisar, vem dentro de teoria de Sturm-Liouville, equações diferenciais, mas a condição de contorno que a gente pede é que esse psi ele seja contínuo nos contornos do seu problema e a derivada normal desse psi nos contornos ela também seja contínua. Tem alguns detalhezinhos, por exemplo, o primeiro exemplo que a gente vai tratar,
que é de um potencial infinito, o psi ele não necessariamente precisa de ser, a derivada dele não precisa ser contínua, porque você tem um potencial infinito ali. Mas está tranquilo, a gente vai tratando isso no decorrer da disciplina. Aí. A gente quer resolver esse tipo de situação. Como resolver esse tipo de equação, né? Existem vários métodos, vocês estão fazendo EDP, então vocês... Agora, só um segundo. Perdão, desculpa. Vocês estão fazendo EDP, então vocês estão vendo alguns métodos de solução de equação diferencial parcial. O que a gente normalmente usa, que é um método bem rigoroso, a gente assume, é bem rigoroso em matemática, que a gente só vai utilizar ele, que se chama método de separação de variáveis, que é o que a gente vai utilizar aqui, certo? E aí eu vou fazer esse primeiro caso aqui bem explicitamente e depois a gente prossegue o estudo aqui. Deixa eu só conferir aqui. 18, então beleza, então tem 10. Então até aqui, tá beleza. Desculpa, perdão de novo. Então para resolver essa equação, nós vamos usar o método de separação de variáveis. Em que consiste esse método? Esse método consiste no seguinte: a gente vai fazer uma SATS, ou fazer uma hipótese inicial sobre esse psi. A gente vai assumir que esse psi ele tem uma certa forma. Dado que ele tem essa certa forma, a gente vai tentar resolver essa equação. Se for solução, beleza, tranquilo. E, felizmente, isso vale para vários casos em física. Vocês que estão estudando EDP, vocês vão ver lá em EDP, em eletro também vocês vão ver isso, quando vocês forem estudar a equação de Laplace, equação de Poisson, vocês vão ver que existem alguns teoremas que são muito importantes em equação diferencial. Às vezes a gente deixa passar batida esses caras, mas eles são extremamente importantes e fica para quem quiser dar uma pesquisada. Que são os teoremas de unicidade e de existência de solução das equações diferenciais. Esses teoremas de unicidade vão falar o seguinte: se eu tenho um método, sei lá, em eletro, método de resolução por método de imagens. Se eu tenho uma solução da minha equação diferencial, se eu tenho uma função que ela é a solução da minha equação diferencial, e ela bate com as condições de contorno, ela é a solução da minha equação diferencial. No final. Então não é bem só isso não. Peço que vocês dêem uma pesquisada, porque não é só isso. Qualquer coisa depois eu tento colocar referências aí sobre teoremas de unicidade e de existência. Mas fica aí para vocês darem uma refletida sobre isso quando vocês verem isso em EDP e vocês já verem isso em EDO também, tá certo? Então para resolver essa equação nós vamos utilizar um método de separação de variáveis. O que significa isso? Significa que nós vamos supor, como hipótese, que a função psi de x e t ela seja da seguinte forma. A gente vai supor isso. Se der certo, beleza. Infelizmente dá certo para muitos casos. Quando eu estou falando infelizmente isso dá certo para muitos casos, quando vocês estão estudando isso lá em EDP e EDO, vocês vão ver os casos onde isso é possível. Tá certo? Tem alguns casos que obviamente não são casos mais drásticos, função com bico, função isso, aquilo, aquilo outro, que vocês vão ver rapidamente. A gente vai ter que um psi de x e t, a gente vai assumir isso, a gente vai assumir que a nossa solução ela tem a seguinte forma. E agora vocês vão entender por que eu estar separando esse psi entre um psi perninha, que seria o meu maiúsculo, e um psi sem perninha. Eu vou supor que esse psi meu, ele contém uma parte que ela é só dependente da posição, e uma parte que eu vou chamar aqui de t, que depende só do tempo, tá certo? Então essa função minha, que é a solução da equação de Schrödinger, eu vou supor que ela seja dessa forma, tá certo? Que ela é a multiplicação de um termo que depende só da posição e um termo que depende só do tempo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou plugar esse objeto aqui em cima. Basicamente vai ser isso. Então eu vou mudar para outro quadro aqui para a gente prosseguir. Espero que esteja dando para ver, apesar de estar torto, né? Só agora que eu vi isso. Que está um pouquinho torto aqui. Certo? Aí agora consertou
o torto aqui, mas tá beleza. Vou voltar aqui. Bacana. Agora aqui que ficou torto. Então vamos lá. Eu tô aprendendo aqui. Então, pera aí. Beleza, então eu vou continuar ali. O que eu vou fazer é substituir essa função, esse ansatz que a gente está fazendo, a suposição de uma função, eu substituindo na equação direita. E vamos ver onde que a gente vai chegar, tá certo? A ideia basicamente é essa. Então, substituindo esse psi de x e t, que é igual a um psi de x, vezes um t de tzinho, na equação direita, nós temos. Então, vou substituir lá, tá certo? Eu tenho que menos, aqui, IH cortado, d, dt, de psi de x, t de t. Na próxima linha eu já vou eliminar isso aqui, tá certo? Eu espero que fique claro aí que o psi sem terminha está dependendo só de x e o tzão está dependendo só de tzinho, tá certo? Isso aqui é igual menos h cortado quadrado por 2m, d2 dx2, psi x t de t mais v de x, psi de x, t de t. Certo? Bacana. Mas olha só, isso aqui é o derivado parcial. Se eu tenho uma função que depende só de x e uma que depende só de t, essa função que depende só de t eu posso pular ela para fora aqui, desse derivado. Então aqui eu vou ter que cortar t d psi dtzinho, isso aqui é igual menos h cortado quadrado por 2m, t d psi d2 psi dx2, isso aqui mais v psi t, certo? Bacana, né? A tática aqui agora é a seguinte, a gente vai pegar essa equação toda aqui, eu vou dividir isso aqui tudo por psi. Aí alguém pode me perguntar assim, ué, Léo, mas pode ter pontos onde psi é zero? Pode. Não vai ter importância para esse caso aqui não, tá certo? Para esse tipo de solução não. Então, por enquanto, nós vamos deixar isso aí rolar dessa forma. Daqui a pouco a gente coloca isso com um pouco mais de rigor, tá beleza? Mas vamos lá. Dividindo isso aqui tudo por psi, se eu divido esse termo aqui por psi, vocês vão ver que, olha só, o psi maiúsculo. Se eu divido esse termo aqui por psi maiúsculo, o t vai cortar e vai sobrar um sobre... Opa, aqui eu errei, né? Ninguém falou aí não, vocês estão prestando atenção aí não, hein? Isso aqui é psi ddt tzinho, certo? Porque eu tinha errado. Se eu divido esse termo aqui por psi terminha, que seria o psi, ou esse psi maiúsculo, que é o psi minúsculo vezes tzão, eu vou ter IH cortado por t d dt. Nem vou colocar aqui isso de uma vez, você já vai entender de uma vez. Aqui agora eu tenho uma derivada parcial de uma função que só depende do tempo. Então eu posso trocar essa derivada parcial para uma derivada total, tá certo? Então isso aqui já vai virar um ddt de t, isso aqui é igual a menos h cortado quadrado por 2m, 1 sobre psi, d2 psi dx2, onde aqui eu já assumi a mesma coisa, se esse psi sem perninha, ele só depende de x, derivado parcial vai ser igual a derivado total, isso aqui mais v. Aí olha só que interessante, eu tenho um termo aqui, esse termo aqui só depende de t. Esse termo aqui só tem constantes e funções do tempo, certo? Então esse cara aqui só depende de t. Certo? E esse termo aqui só depende de x. Ora, vamos refletir aqui um pouquinho. Se eu tenho alguma coisa que depende do tempo, de um lado, e isso tem que ser igual a uma coisa que só depende de x, para isso aqui valer para qualquer x e para qualquer tempo, para qualquer x e para qualquer tempo, esse lado de cá tem que ser uma constante e esse lado de cá tem que ser a mesma constante. Tá certo? Faz sentido isso, vocês concordam? Ninguém respondeu, eu vou continuar aqui. Mas pensem só um pouquinho sobre isso aqui.
eu tenho aqui de um lado da equação alguma coisa que depende de t. Eu tenho uma função de t aqui. Esse tempo pode variar, ele pode estar variando. Do lado de cá eu tenho uma coisa que só depende de x, que é outra variável. Se esse lado esquerdo tem que ser identicamente igual ao lado direito, isso só acontecerá se esse lado for uma constante e esse lado for a mesma constante. Tá certo? Porque se for alguma função de x, não necessariamente essa função de x vai variar igual a função de t. Tá certo? Então, esse lado tem que ser uma constante e esse lado tem que ser a mesma constante. Então, para essa equação, valeu. Para todo x e t, cada lado dela deve ser uma constante. Bacana, né? Então vamos lá. Só para terminar essa parte, eu vou virar aqui, certo? Vou virar aqui, não vou resolver tudo ainda não, porque até vai passar o tempo que eu tinha programado. Mas, vamos lá. Olha só, vou repetir a equação que estava lá do outro lado, só voltar um pouquinho vocês vão ver. A equação que temos, então temos a seguinte equação. I h cortado dt por t, isso aqui é igual a menos h cortado ao quadrado por 2n, 1 sobre π d2 π dx2 mais v. E note que esse v é um v de x, é uma outra coisa que a gente assumiu, que esse potencial só depende de x. Tá dando para ver aí? Acho que tá, beleza. Então se esse cara tem que ser uma constante e esse cara tem que ser uma constante, eu vou dar um nome para essa constante. Podia chamar essa constante de jacaré, de búfalo, mas eu vou querer chamar essa constante de E. Vou chamar esse cara aqui de E e esse cara aqui de E. Em breve isso vai ficar claro o porquê disso. Então assim, nós temos as seguintes equações que a gente tem que resolver. A gente tem que resolver essa equação aqui, IH cortado D por T, dt, igual a E, e menos H cortado ao quadrado por 2n, d2 psi dx2 mais v psi é igual a E psi. Certo? A gente tem essas duas equações que a gente tem que resolver. Nosso próximo passo, agora acabou que eu estendi um pouquinho esse vídeo, nosso próximo passo é resolver essa equação, que é muito simples, e estudar um pouco essa equação aqui, tá certo? Dado que a gente estudar um pouco essa equação e essa, a gente vai poder falar de estado de superposição, estado de energia fixa e assim por diante. Beleza? Então fica aí o início já desse capítulo 2 e aí a gente vai prosseguindo.